Então, olha só. Na aula passada, a gente estava falando sobre derivada. A gente descobriu que derivada é a taxa de variação instantânea. Só que a gente também descobriu que derivada é o coeficiente angular de quem? Da reta tangente. Então, faltou a gente fazer alguns exercícios. Então, hoje a gente vai começar a fazer um exercício sobre isso, sobre o coeficiente angular de reta tangente, aplicando a definição de derivada. Depois a gente vai ver regras de derivação. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai começar com esse exemplo aí, que não é o exemplo da aula passada. Diz assim, ó, se você tem uma função que é x² mais 3, o que ele pede? Determine a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nos pontos abaixo, ó, ponto A e ponto B. Tá, então vamos lá. Eu vou anotar aqui as informações e a gente já vai ver como é que faz essa questão. Então, ó, a minha função f de x é essa daqui, x² mais 3. O item A é esse ponto aqui, ó, 1 e f de 1, e o item B é menos 2 f de menos 2. Tá? Então, olha só, o que ele pede é a equação da reta tangente. Lá no ensino médio, vocês aprenderam qual é a equação da reta tangente. Vocês lembram da equação? Que até tem a forma reduzida, né, da reta, lá em geometria analítica. Não lembram? Tá, olha só, você tinha essa equação aqui, ó, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Isso aqui era a equação da reta tangente no ponto x0 e y0, né, que passa por esse ponto aqui, ó, x0, y0. Quem era esse m aqui mesmo? Quem era esse m? Lá do ensino médio? É o coeficiente angular da reta, né? Isso aqui é a equação da reta, no caso da reta tangente, isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Só que a gente acabou de ver que o coeficiente angular da reta tangente é o quê? É a nossa derivada. Então, na verdade, esse m aqui é a derivada da minha função nesse ponto, no meu ponto x0. Então, ó, coeficiente angular da reta tangente é a minha derivada. Então, eu posso chamar m de f' de x0. Ou seja, é a derivada da minha função nesse ponto x0. Então, a minha equação vai ficar assim. Vai ficar y menos y0 é igual a derivada da função nesse ponto vezes x menos x0. Onde x0 e y0 são as coordenadas do meu ponto. É isso que eu vou usar. Então, por exemplo, ó, no item A, ele já me deu quem é o x0. Quem é o x0? A coordenada x. Vale quanto? Vale 1. Quem é meu y0? Vai ser o valor da função quando x igual a 1. Tá? Então, olha só, para o meu item A, deixa eu fazer o item A primeiro, né? Para o item A, eu já tenho quem é o x0. O x0 é igual a 1. Eu quero saber quem é o y0. O y0 é o valor da função quando x igual a 1. Então, olha só, o y0 é o f de x0, ou seja, o f de 1. Só quem é a função? x² mais 3, né? Então, quem é f1? Vai ser 1 ao quadrado mais 3. Ou seja, o y0 vai ser 4. Então, eu já tenho que é meu x0. Esse aqui é 1. Eu já tenho que é meu y0. É 4. Quem é que está faltando agora? O coeficiente angular. Só quem é o coeficiente angular? É a derivada desta função no meu ponto x0, ou seja, no meu ponto 1. Então, eu quero calcular a derivada dessa função para o ponto 1, x igual a 1. O que eu faço? Jogo naquele limite, né? Derivada é aquele nosso limite lá. Então, vamos lá. Olha só, eu quero calcular o f' de 1. A nossa derivada, ela tem dois limites, né? Que, na verdade, é o mesmo limite, só que você faz uma substituição lá, é o mesmo. Então, fica assim, ó. Eu vou escrever aqui mesmo, só para a gente relembrar. Então, olha só. O que é a derivada num ponto? Vou colocar f' de x0. É isso daqui, é o limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. Às vezes a gente coloca um h aqui também. x0 mais h é aqui sobre h, quando h tende a zero, mas é a mesma coisa. Quando ΔX tende a zero.
Derivada de uma função no ponto é esse limite aqui. Se esse limite existe, ou seja, se der um número real, é porque a derivada da função nesse ponto é esse número real. Tá? Só que esse limite aqui também é equivalente a esse limite aqui, né? Limite, que a gente viu, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, quando x tende a x0. Então, esse limite é o mesmo desse. Só você fazer uma mudança de variável aí bem simples, tá? E esses dois limites são justamente a minha derivada. Então, se eu quero calcular a derivada para o ponto x0 igual a 1, eu vou ter que jogar nesses limites aqui. Aí você pode escolher. Você pode usar ou esse ou esse. Dependendo da questão, pode ser mais fácil usar esse daqui ou esse daqui. Então, cada caso é um caso. Mas, de qualquer forma, os dois limites vão chegar no mesmo resultado, porque é o mesmo limite. Tá? Beleza, só que o meu x0 aqui é 1, né? Então, deixa eu calcular aqui no outro quadro. Eu quero calcular o f' de 1. Então, eu vou usar esse limite aqui, ó. Vai ser limite do f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, isso quando o meu x tende a 1. Eu usei o meu segundo limite. Vou usar isso daqui. Quem é o meu f de x? Não esqueça, meu f de x é x ao quadrado mais 3. Tá? Então, isso aqui vai ficar limite. O f de x é x quadrado mais 3. Então, vai ficar x quadrado mais 3 menos f1. F1 a gente já calculou, deu 4. Então, já vou substituir aqui. Menos 4 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Aqui, ó, 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, vai ficar limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. E agora, isso aqui você já sabe fazer, né? Que é a ao quadrado menos b ao quadrado. A menos b vezes a mais b. Então, esse limite aqui vai ser limite x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Aí, isso aqui você já pode cortar. Isso aqui só isso daqui é a função contínua, né? Você pode substituir direto por x, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Ou seja, a derivada dessa função no ponto x igual a 1 deu 2. Então, quem é esse 2? É o coeficiente angular da reta tangente ao ponto que ele me deu, que é o ponto 1, f de 1. Então, esse 2, ó, é o meu m, ou seja, meu coeficiente angular da reta tangente, que também, no caso, é meu f' de 1, que foi o que eu coloquei no início. Ora, eu já tenho que é meu x0, já tenho que é meu y0, eu já tenho que é o meu coeficiente angular, agora é só jogar na fórmula, né? Então, qual é a fórmula? Deixa eu fazer aqui nesse quadro. Então, ó, qual é a fórmula? Coloca aqui, equação da reta. É y menos y0 é igual ao coeficiente angular, que é o f' de x0, vezes x menos x0. Ora, o meu y0 eu já calculei, é 4. Então, vou jogar 4 aqui. Igual. Isso aqui vai ficar o f' de 1, que é o meu x0 é 1, vezes x menos 1. Então, vai ser isso daí. Então, o teu y vai ser igual, esse 4 passa para lá somando. F' de 1, que é a derivada no ponto 1, eu já calculei. Deu quanto? Deu 2. Então, vai ficar mais 2 vezes x menos 1. Agora ficou fácil, né? Eu distribuo aqui. Então, y vai ser igual a 4 mais 2x menos 2. Agora é só arrumo. Então, y vai ser 2x, 4 menos 2 vai ficar mais 2. Então, está aqui, ó. Essa daqui é a equação da reta tangente que passa pelo ponto lá do meu gráfico 1, f de 1. Tá? Essa é a equação da reta. Que reta? Reta tangente. A esse ponto que eu pedi. Agora, próxima. Item B, né? Tá. A função, ó, ainda é a mesma. x² mais 3. Só que agora eu vou para o meu ponto B. O meu ponto B é o ponto menos 2, f de menos 2. É esse ponto aqui. Tá? Tá, e aí o que eu faço? É a mesma coisa, gente. Não vai mudar nada. Tá?
Então, vai ficar como? O meu x0 é o menos 2, o meu y0 vai ser o f menos 2. Então, aqui na função, eu vou substituir x por menos 2. Então, vai ficar assim, ó. O y0 vai ser o f de menos 2. Quando eu substituo por menos 2 aqui, ó, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4. 4 mais 3, 7. Então, já tenho meu y0, já tenho meu x0. Só falta agora a minha derivada em menos 2. Então, olha só, eu quero calcular o f' de menos 2. Eu vou usar outro limite agora, só para a gente variar um pouquinho. Então, eu vou usar aquele limite. Então, vai ficar limite de f de menos 2 mais ΔX menos f de menos 2 sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Esse limite também é a minha derivada. Quem é o meu f de menos 2 mais ΔX? Onde tem x, onde tem esse x aqui, eu vou colocar menos 2 mais ΔX. Então, vai ficar assim. Limite. Olha, a minha função é essa daqui, x² mais 3. Onde tem x, eu vou colocar menos 2 mais ΔX. Então, vai ficar menos 2 mais ΔX ao quadrado, mais 3, menos f de menos 2. F de menos 2, eu já sei que é 7. Então, vai ficar menos 7. Dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Ora, isso aqui vai ser limite. Aqui vai ficar o quadrado, né? Então, vai ficar o quadrado do primeiro, 4, mais, menos, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Porque aqui é menos 2 mais ΔX, né? Então, você faz menos o primeiro pelo segundo, ou multiplica, tanto faz. Ficar 4 ΔX, mais o quadrado do segundo, mais ΔX ao quadrado. Mais 3 com menos 7, menos 4. Vai ficar menos 4 dividido por ΔX. Isso quando o meu ΔX tende a zero. Então, olha só. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho menos 4. Então, eu corto. Aqui eu tenho ΔX aqui eu tenho ΔX ao quadrado, dividido por ΔX. Então, eu posso cortar esse ΔX com esse daqui, né? E um desse com esse. Então, corta esse daqui. Tá? Então, é como se eu estivesse dividindo ΔX por esse, fica só menos 4, e ΔX por ΔX², fica só ΔX. Então, como é que ficou esse limite? Ficou assim. Ficou limite de menos 4 mais ΔX, quando ΔX tende a zero. Ora, ΔX tende a zero, então isso aqui é zero. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4. Então, quem é o menos 4? É o coeficiente angular da reta tangente, só que agora a esse ponto aqui, menos 2 e f de menos 2. Só que falta dizer, né, como é que é a equação da reta tangente. Então, vou ter que vir para cá, não tem jeito. Bom, vou apagar aqui. Vou aproveitar aqui que eu já coloquei. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação da reta tangente. O meu y0 agora, eu já sei que deu 7. Então, vai ficar menos 7. Isso aqui é o f' de menos 2. Eu já calculei, deu menos 4. E aqui vai ficar x menos... O x0 é menos 2, né? Então, vai ficar mais 2. Agora, é só fazer essa conta aí, ó. Então, o meu y vai ser menos 4x. Menos 4x. Aqui, ó, menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8. Menos 8 mais 7 vai ficar menos 1. Então, esta daqui é a equação da reta tangente a esse ponto aqui. Tá? Então, perceba, ó, não deu a mesma reta. Tá? Aquela reta que deu no item A deu diferente dessa. Mas é porque a sua função já mudou e aí a inclinação lá da reta tangente vai mudar também. A gente vai ver isso agora no gráfico. Eu vou abrir o GeoGebra e a gente vai ver se a gente acertou ou não. Tá? Então, vamos lá. Só vou abrir aqui o aplicativo. Então, tá. A minha função é a função x² mais 3. Está aqui. É a minha parábola. Ó. Essa parábola aqui. Aí, eu vou marcar o primeiro ponto, que era o ponto 1, F1. Ó, aqui ele já me diz, é o ponto 1 e 4. Ou seja, esse ponto bem aqui.
para esse ponto aqui, a minha reta tangente deu 2x mais 2. Então, vou escrever aqui, ó, 2x mais 2. Olha. Então, olha só, essa reta que está em vermelho aqui, 2x mais 2, é a reta tangente a esse ponto. Então, perceba, ela toca no ponto, tem que tocar no ponto, obviamente, e além disso, ela tangencia o ponto. Né? A gente já viu o que é reta tangente, né? É justamente quando aquele teu ΔX tende a zero, né? Quando aquela reta secante, aquele ponto, ele tende para aquele outro ponto lá, a inclinação que der é justamente a tua derivada, o coeficiente angular que der a tua derivada. Vai ser da aula passada. Então, está aqui, essa é a reta tangente a esse ponto A, e vamos ver o outro ponto que a gente viu agora, que foi o menos 2, o f de menos 2. Ó, é esse ponto B aqui. Para esse ponto, a minha reta tangente deu menos 4x menos 1, né? Menos 4x menos 1. Opa, tá aqui, ó. Então, para esse ponto aqui, ó, a minha reta tangente é essa reta que está em azul. Se você fosse jogar no GeoGebra, desse isso daqui, ó, por exemplo, sei lá. Deixa eu colocar aqui mais um. Ó, deu isso daqui. Isso aqui tocou no ponto B? Não, então porque você já errou. Né? Porque a reta tangente tem que tocar no ponto B. Então, aqui no caso, ó, aí você repete suas contas, aí vê que você errou só o sinal. Aí você olhou, ó, tá aqui. Isso aqui, agora sim, isso aqui tem cara de reta tangente. Deu para entender, gente? Ok. Então, vamos para o assunto de hoje agora. Olha, até então, as nossas derivadas, elas são números. Não é verdade? Pensa assim, calcule a derivada em um ponto. Aí o que você faz? Você calcula o limite e dá um número. Agora, a gente vai olhar a derivada como uma função. Esse que é o nosso interesse. Perceba que até então a gente só está calculando a derivada pela definição, né? Limite, isso é o mais legal. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia calcular várias derivadas pela definição. Mas, como a gente não tem tanto tempo assim, hoje a gente vai aprender também regras de derivação. Ou seja, como é que você calcula a derivada de maneira muito mais rápida, só usando a regra. Mas, claro, toda a regra de derivação vem da definição de derivada. Vem daquele limite lá que a gente está vendo agora. Um desses limites aí que é o mesmo limite. Então, entenda. Toda vez que você for usar uma regra de derivação, você está calculando, no fundo, esse limite aí. Que é do f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando se tende a x0. Ou então do ΔX lá. Então, você calculou esse limite, você está calculando a derivada da função. Beleza, então vamos lá. Olha só, então, o que seria a derivada de uma função? Como é que eu olho a derivada como uma função? Gente, é muito simples. Lembra que, para eu calcular uma derivada, antes eu colocava aqui o quê? F de x0 mais h menos f de x0, né? x0 era um ponto fixo. Eu dizia, x0 é 1, x0 é 2, x0 é 3. Tá, mas se o x0 for um ponto qualquer do meu domínio, for um ponto, sei lá, 2, 3, 4, 5, não sei. For qualquer ponto, for um ponto x, e eu jogar nessa fórmula aqui, se eu conseguir calcular esse limite e no final der uma função, então essa função é a minha função derivada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a derivada, ou seja, eu vou calcular esse limite aqui, mas para um x qualquer. É isso que eu vou fazer, desde que x esteja no domínio da minha função. Tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, ó, vamos considerar uma função que é uma função constante. Eu quero mostrar que a derivada de uma função constante é 0. É isso que eu vou fazer agora. Então, vamos calcular. Eu vou apagar aqui. Então, vamos lá, olha só. Digamos que a sua função é a função constante, f de x igual a c. Eu quero calcular a derivada dela. Como é que eu faço a derivada dela? Eu jogo naquele limite, ó. Quero calcular f' de x, ou seja, a derivada de x. Isso aqui vai ser aquele limite. Aí eu posso escolher qualquer um daqueles limites lá. Vou escolher o outro, h tendendo a 0. F de x mais h menos f de x sobre h. Gente, é o mesmo aquele limite, só que em vez de h a gente usava ΔX. Mas é a mesma coisa. Algumas literaturas usam ΔX, outras usam h. Não tem problema. Eu vou calcular esse limite aqui, olha só. Só que quem é a minha função? A minha função é a função constante. O que é uma função constante? Por exemplo, pensa na função f de x igual a 2. Então, quem vai ser o f de 3?
2. Quem vai ser o F5? 2. Quem vai ser o F10? 2. Função constante é uma função que, para todo ponto do domínio, ela vai ter o mesmo valor. Vai ser 2, 3, 4, depende da minha função. Então, ó, já que isso aqui é a função constante, e nesse caso é a minha função constante igual a c, né? Então, quem vai ser o f de x mais h? Quem vai ser? C. Então, aqui vai ficar c menos... Quem é f de x? C também. Vai ficar c menos c dividido por h, quando h tende a zero. Né? Isso daqui vai ficar limite de zero sobre h, quando h tende a zero. Ah, professor, e agora? Deu indeterminação. 0 sobre 0. Deu não. Isso aqui não é determinação. Por que isso aqui não é determinação? O que é determinação? É 0 sobre 0, professor. Tudo bem. Mas é quando o de cima tende a 0 e o de baixo tende a 0. Isso que é uma determinação. Nesse caso aqui, o de cima tende a 0? Não. O de cima é 0. Olha a diferença. O numerador aqui ele não está tendendo a 0. Ele já é o próprio 0. Então, isso aqui não é determinação. Quem está tendendo a 0 é o de baixo. Mas o h é 0? Não, ele só tende a 0, mas ele não é 0. E o de cima é 0. Então, se você tem um numerador que é 0, dividido por um número, não interessa qual, mas que não é 0, quanto isso vai dar? Isso vai dar 0. Ou seja, a derivada da sua constante, ó, se a sua função é constante, a derivada dela é 0. Ok? Então, você já pode usar isso. Se você perguntar assim, qual é a derivada de f de x igual a 5? É 0. Qual é a derivada de f de x igual a π? É 0. Se a tua função é constante, a derivada é 0. Entenda. Só que, claro, olha o gráfico de uma função constante. Olha o gráfico da função constante. Ó. Digamos que a constante é positiva. Está aqui. Ó. Ora, quanto é a inclinação dessa reta aqui? É 0, né? A inclinação é 0. Ah, professor, mas isso aqui não é reta tangente. Tudo bem. Mas para qualquer ponto que você pegar aqui, quem vai ser a reta tangente? Vai ser uma reta horizontal também. Né? Pega esse ponto aqui. Quem é a reta tangente? A reta horizontal. Pega esse ponto. Quem é a reta tangente? A reta horizontal. Reta horizontal. Qual é a inclinação de uma reta horizontal? 0. Deu para entender? Então, pelo gráfico, você já consegue entender também que a derivada de uma função constante vai ser 0. Tá? Então, pronto. Já pode usar isso daí à vontade. Vamos ver outras coisas aqui. Olha, essa é mais legal. Seja uma função x à quinta. Mostre que a derivada de x à quinta é 5x elevado a 4. Quem já sabe a regra, já faz isso de cabeça, né? Desce o 5, diminui por menos 1, acabou. Tá, mas para quem não sabe a regra, mostre, né? Pelo limite. Mostre por A mais B. Então, vamos ver. Saiba que essa regra aí vem justamente do nosso limite. Então, vamos lá. Agora eu vou escolher o outro limite, que eu acho mais fácil, nesse caso aí, pelo outro limite. Então, a minha função é x à quinta. X à quinta. Eu quero derivar ela, quero achar a derivada dessa função aqui. Perceba que agora a derivada de uma função é uma outra função. Tá? Então, ó, eu vou derivar isso daí. Para eu derivar, eu vou usar esse limite aqui. Ó. Limite de f de t menos f de x sobre t menos x quando t tende a x. Ah, sabe por que você usou t aqui? Por que você não usou x aqui dentro para t? Pode ser, tanto faz. Eu gosto de colocar assim porque no final vai dar uma função de x. Se eu colocasse o contrário, no final vai ficar uma função de t. Mas só é a letra que mudou, tanto faz, tá, gente? Mas eu só vou deixar assim já, para no final já vir com a letra x, que é o que eu quero. Tá, então vamos lá. A derivada de uma função justamente calcular esse limite aqui, que é o mesmo daquele limite do h. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Ora, quem é o f de t? Se o f de x é x à quinta, o f de t vai ser t à quinta. Né? Quem é o f menos, quem é o f de x? X à quinta. Dividido por t menos x, quando t tende a x. E agora, o que eu vou fazer? Vou ter que melhorar isso daqui, né? Vou ter que, de alguma forma, cortar isso com esse. Vocês lembram de a à quinta menos b à quinta? Vocês lembram?
mas eu vou lembrar agora vocês. Então, ó, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar limite, aí o t tende a x. Como é? A quinta menos b à quinta. Isso aqui vai ser a menos b, ou seja, vai ser t menos x, vezes t à quarta, mais, aí você vai diminuindo esse expoente aqui e vai aumentando esse, mais t ao cubo vezes x, mais, agora diminui um aqui, ó, t ao quadrado vezes x ao quadrado, aí diminui esse e aumenta esse, mais t vezes x ao cubo, mais x à quarta, dividido por t menos x. Deu para entender a regrinha? Né? Então, aqui, ó, começa com 4, depois vai diminuindo. O x aqui começa com 0, vai aumentando, até chegar em x à quarta. Quando eu faço assim, ó, eu posso cortar agora esse com esse. Agora que eu cortei, eu tirei a minha determinação. Agora eu só tenho essa função aqui, ó. Aqui é tudo mais. Então, eu posso só fazer t tendendo a x. Então, onde tem t, eu vou colocar o x. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, ó, vai ficar x à quarta, mais, ó, aqui é t ao cubo, né? Então vai ficar x ao cubo, só que x ao cubo vezes x é x à quarta. Mais, aqui, ó, x quadrado vezes x quadrado, x à quarta. Mais, x vezes x ao cubo, x à quarta, mais x à quarta. Ora, quantas vezes você tem x à quarta aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso daqui vai dar 5 vezes x à quarta. Acabou. Né? Então, a derivada, olha só, deixa eu até colocar aqui no cantinho. A minha função era isso daqui, ó, f de x igual a x à quinta. A derivada dela, eu acabei de calcular, eu mostrei que é 5x à quarta. Agora que eu sei a função derivada, para essa função aqui, eu não preciso jogar no limite mais. Aqui, ó, preste atenção. Se eu quero saber, qual é a derivada dessa função para x igual a 1, o que eu faço? Em vez de eu jogar no limite, eu só jogo aqui, ó. X igual a 1, aqui vai dar quanto? Vai dar 5. Então, aquele limite lá vai dar 5. Qual é a derivada dessa função quando x igual a 2? O que você faz? Joga o 2 aqui na função derivada. Vai ficar 2 à quarta, isso aqui vai dar 16, 16 vezes 5 vai dar o quê? 80. Então, pronto. Agora que você tem a função derivada, o que é uma função derivada? É uma função que para cada x, ela vai te dar o valor da derivada da função f. Deu para entender? Então, agora não precisa jogar no limite toda hora. Só joga uma vez, acha a função derivada, agora você consegue achar o coeficiente angular da reta tangente para cada x que você quiser lá no seu domínio. Ok? Beleza, então vamos continuar. Aí, ó, eu posso ter, por exemplo, derivada de ordens superiores. Então, o que seria o f duas linhas? Seria a derivada segunda da f. Então, f duas linhas, é você pegar uma função, deriva uma vez, vai dar um resultado lá, né? Deriva de novo, vai dar outro resultado. Então, você derivou uma vez, primeira derivada. Derivou a segunda vez, segunda derivada. Derivou a terceira vez, terceira derivada, e assim por diante. Okay? Ó, isso aqui a gente não vai fazer agora. Depois a gente faz uma com f duas linhas. Mas isso aqui fica para casa. Por exemplo, tu tem essa função aqui, encontre f duas linhas. O que é fazer o f duas linhas dessa função aqui? Você vai jogar no limite uma vez, vai achar uma função. Essa função que você achar é a primeira derivada. Agora, pega essa função que você achou e joga no limite de novo, ou seja, deriva de novo. Essa função que você achar é a segunda derivada. Só. Então, é bem intuitivo mesmo. Então, derivada terceira é quando você pega a função e joga no limite 3 vezes. Né? Jogou uma, achou a primeira derivada. Jogou de novo, segunda derivada. Jogou de novo, terceira derivada. Ó, tá aqui. Terceira derivada é derivar 3 vezes, ou derivar a segunda derivada. E assim por diante, ó, você pode derivar em vezes. Claro que nem toda função é derivável, né, até ordem n. Só que isso aí já é outra história. Mas se você tem uma função que ela pode ser derivável infinitas vezes, então você deriva 1, 2, 3, 4, 5, vai derivando até. Ok. Aí vem nosso teorema. Presta atenção que esse teorema ele é muito importante, tá, gente? Esse aqui é um dos teoremas mais importantes da aula de hoje. Olha só. Olha o que esse teorema diz. Se uma função é derivável em um ponto, olha lá. Se você tem uma função que é derivável em um ponto, então, nesse mesmo ponto, a função é contínua. Então, perceba que derivabilidade,
aqui em cálculo 1, implica em continuidade. Então, se você tem uma função, num ponto lá, a função é derivável. Então, você já pode afirmar que nesse mesmo ponto, a função é contínua. Ok? Então, por exemplo, a gente estava calculando aqui algumas derivadas lá, aqui eu já apaguei, mas a gente calculou aquela da equação da reta tangente, né? A gente calculou a derivada em 2 pontos, não foi? E nos 2 pontos, a derivada deu um número real, ou seja, a derivada existiu, não foi? Então, você poderia afirmar que naqueles 2 pontos, a sua função era contínua. Ok? Ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse x à quinta aqui, eu calculei a derivada dele. Perceba que não tinha nenhuma restrição aqui, né? No final deu isso daqui, 5x à quarta. Ou seja, para qualquer ponto do domínio de x à quinta, eu consigo obter a derivada e ela vai dar um número também. Então, na verdade, por exemplo, x à quinta, eu posso afirmar que ela é derivável em todos os pontos do domínio dela. Ora, então, se x à quinta é uma função derivável em todo o seu domínio, então eu também posso afirmar que ela é contínua em todo o seu domínio. Mas eu já sabia que ela era contínua, porque ela é polinomial. Não, tudo bem. Agora eu só estou lhe dando uma outra alternativa de você descobrir se uma função é contínua ou não. Tá? Então, se é derivável, é contínua. E se não é derivável, implica que não é contínua? O que vocês acham? Ó, se é derivável, é contínua. Se não é derivável, implica que não é contínua? O que vocês acham? A resposta é não. Tá? Então, você pode ter uma função que não é derivável e ainda assim ela é contínua. A gente vai ver aqui exemplo disso. Então, ó, o que você sabe é que se f é derivável, então f é contínua. Só que dá para a gente tirar uma outra informação desse teorema aí? Dá. Dizer isso daqui é igual a dizer isso daqui, ó. Ou seja, se f não é contínua, então f não é derivável. Tá? Presta atenção. Vou dar um exemplo assim, bem simples. Se eu disser assim, ó, por exemplo, toda maçã é uma fruta. Certo ou errado? Toda maçã é uma fruta. Então, se você tem uma maçã, então você tem uma fruta. Ok? Ora, olha só, eu afirmar, se você tem uma maçã, você tem uma fruta. Então, eu posso afirmar também o seguinte, se você não tem uma fruta, então você não tem uma maçã. É verdade isso também. Entendeu? Então, ó, dizer isso daqui, por exemplo, se f é derivável, então f é contínua, eu posso negar a volta. Então, se f não é contínua, então f não é derivável. Isso é verdade. Então, se é derivável, é contínua. Significa que se não é contínua, então não é derivável. Tá? Esse a gente vai usar bastante esse teorema aí. Então, não esqueça disso. Se é derivável, é contínua, logo, se não é contínua, não é derivável. Tá? Se é maçã, é uma fruta. Se não é uma fruta, então não é uma maçã. Tá? Agora, se não é uma maçã, pode ser que ainda seja uma fruta. Né? Que é aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês. Beleza, mas isso é questão de lógica, né? Aí vamos ver alguns exemplos. Ó, por exemplo, verifique se a função abaixo é derivável em x igual a 2. Como é que você vai descobrir se uma função é derivável nesse ponto x igual a 2? Você tem duas alternativas. Ou você calcula o limite da função, o limite que é a derivada da função, calculou o limite que é a derivada. Deu um número real, é porque ela é derivável naquele ponto. Né? Se não deu um número real, então não é derivável naquele ponto. Mas tem uma outra forma de a gente verificar se a função é derivável ou não x igual a 2. Como é que eu vou fazer? Eu vou ver se ela é contínua. Olha qual vai ser a minha estratégia agora. Eu quero ver se essa função aí, ela é contínua. Porque se ela não for contínua, então ela já não é derivável. Né? Então tá. Então a função é isso daqui, f de x igual a 2 menos x, para x menor que 2, e menos 2 mais 1, para x maior ou igual a 2. Olha lá, o que eu quero saber é se a função é derivável em x igual a 2. Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou ver se ela é contínua em x igual a 2. Tá? Então, vamos lá. Para eu ver se ela é contínua, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que calcular o f de 2 e tenho que calcular o limite para x tendendo a 2. Se for igual, é porque ela é contínua. Então, primeiro, quem é o f de 2? Vamos lá.
Ah, professor, mas em 2 ela muda, ó. E agora eu vou usar a de cima ou a de baixo? Ora, se eu digo que eu quero calcular f2, é quando o x ele é o 2. Não é verdade? É porque x aqui é o próprio 2. Se x é o próprio 2, então você vai usar o de cima ou de baixo? O de baixo, ó, porque o de baixo é quando x é maior ou igual a 2. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar f de 2 vai ser menos 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, isso aqui vai dar menos 4 mais 1, isso aqui vai dar menos 3. Tá, calculei o valor da função nesse ponto. Agora eu vou calcular o limite para esse ponto. Só que esse ponto, ó, é um ponto de transição. Então, para eu calcular o limite aqui, eu vou ter que calcular dois limites, né? Os laterais, pela direita e pela esquerda. Se os limites laterais existirem e forem iguais, então o limite nesse ponto existe. Tá? Não esqueça. Então, eu vou calcular primeiro, ó, o limite pela direita. Vou calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. Ora, se x tende a 2 pela direita, então x é maior ou menor que 2? X tende a 2 pela direita, então ele é maior ou menor que 2? Maior. Então você vai usar de cima ou de baixo? A de baixo, ó, porque a de baixo é quando x é maior que 2. Então isso daqui vai ser limite de menos 2x mais 1 quando x tende a 2 pela direita. Olha, aqui eu só substituo x por 2, isso aqui vai dar menos 3. Opa, deu igual, mas calma lá. Eu só calculei um limite lateral, falta o outro agora, né? O menos. Então vai ficar assim, limite, agora eu vou calcular f de x quando x tende a 2 pela esquerda. São essas três informações aqui que eu preciso. Ora, se eu estou vindo pela esquerda, x é maior ou menor que 2? Menor. Então, eu vou usar a função de cima ou de baixo? A de cima. Então, vai ficar assim, ó, limite. A de cima é 2 menos x. Então, vai ficar 2 menos x quando x tende a 2 pela esquerda. Ora, quando x é 2, aqui vai ficar 2 menos 2, que é 0. Os limites laterais existem? Existem, mas são iguais? Não. Então, o limite nesse ponto existe? Não. O limite nesse ponto não existe, porque os laterais não coincidem. Então, você pode afirmar o seguinte. Se o limite nesse ponto não existe, então a função é contínua nesse ponto? Se ela não é contínua, ela é derivável? Não. Então, ó, se não é contínua, não é derivável. Então, a resposta é derivável nesse ponto? Não, porque não é contínua. Deu para entender? Vamos lá. Então, a resposta aqui, ó. Qual é a minha resposta? F não é derivável onde? Em x igual a 2. Pois não é contínua. Pois ela não é contínua nesse mesmo ponto, né? Em x igual a 2. E por que ela não é contínua mesmo? Porque o limite não existe, né? Isso aqui, ó. Esse limite aqui de f de x, quando x tende a 2, não existe. Os laterais existem, mas eles não são iguais, então o limite não existe. Tá? Pronto. Então, perceba que eu consegui dizer se a função é derivável ou não de forma bem mais rápida. Isso aqui, ó, calcular esse limite aqui foi muito mais rápido que calcular o limite que fosse a derivada. O limite que é a derivada ia dar mais trabalho. Então, ó, o limite que dá continuidade foi muito mais fácil e ele já me disse que a minha função não é derivável nesse ponto. Tá? Então, você tem dois caminhos para percorrer, se você quer mostrar que uma função é derivável ou não. Ou você pode calcular logo o limite direto, que é a derivada da sua função, né? Ou você vai ver se ela é contínua. Se ela não for contínua, ela não é derivável. O problema é, se ela for contínua, eu já posso afirmar que ela é derivável? Não. Aí não vai ter jeito. Se você for ver a continuidade e descobrir que ela é contínua, aí você vai ter que ir para o limite, para descobrir se é derivável ou não. Porque só o fato dela ser contínua não garante que ela é derivável ou não. Agora, se ela não é contínua, aí não é derivável. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha, nós temos esse daqui, e vou deixar um para casa. Tá, esse daqui eu vou deixar para casa, ó.
Só que aí não é difícil não, né? Mas tá, vocês vão fazer isso aqui em casa. Vamos fazer esse f aqui, ó, o f de x. Vou anotar ele aqui primeiro. Ó, ele quer saber se essas funções elas são deriváveis para p igual a 1. Ou seja, no ponto x igual a 1. No item A, você vai ver se a função é contínua nesse ponto aí. Você já vai descobrir que ela não é contínua. Então, ela não é derivável. Eu já estou dando a resposta, mas você pode fazer na sua casa. Então, vamos ver esse item B aí. Ele que é mais legal. Então, olha só. F de x é igual a x ao quadrado, se o meu x é menor ou igual a 1, e ela é 2x menos 1, se o x é maior que 1. Tá? Como eu falei, você tem duas formas de resolver isso daí. A primeira forma é calcular a derivada direto, para x tendendo a 1. E a segunda forma, você pode ver, será que ela é contínua? Vamos ver se ela é contínua, né, nesse ponto aí. Olha só, para eu ver se ela é contínua, eu primeiro calculo f de 1, né? Se x igual a 1, eu vou usar a função de cima ou de baixo? A de cima, ó, porque x menor ou igual a 1 é aqui. Então, isso aqui vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Tá? Ok. Agora, eu vou calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular aqui, ó, limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, né? Ora, se o x tende a 1 pela direita, ele é maior ou menor que 1? Maior ou menor que 1? Maior. Então, você vai usar o de cima ou de baixo? O de baixo. Então, ó, o de baixo que é para quando x é maior que 1. Então, vai ficar 2x menos 1 quando x tende a 1 pela direita. Aí aqui é só substituir por 1, né? Vai ficar 2 menos 1, que é 1. Esse é o limite lateral, um dos laterais. Falta calcular o outro agora. Então, ó, agora eu vou calcular o limite da minha função quando x tende a 1 pela esquerda. Olha, se x tende a 1 pela esquerda, x é maior ou menor que 1? É menor, né? Se é pela esquerda, é a valores menores que 1. Então, eu vou usar a função de cima ou de baixo? De cima ou de baixo? De cima, ó. X menor ou igual a 1, eu vou usar esse daqui, x quadrado. Vai ficar assim. Vai ficar limite de x ao quadrado quando x tende a 1 pela esquerda. Isso aqui vai dar 1 ao quadrado, que vai dar 1. Ou seja, calculei os laterais. Eles existem? Sim. Eles coincidem? Sim. Então, o limite aqui existe? Existe. O limite é igual ao valor da função nesse ponto? Então, ela é contínua x igual a 1? É. Se ela é contínua, ela é derivável x igual a 1? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Aí que está a jogada. Então, esse caminho aqui é o mais rápido. Mas se você for por esse caminho e descobrir que a função é contínua, aí não vai ter jeito, você vai ter que ir pelo outro caminho agora. Okay? Dizer que a função é contínua não te garante se ela é derivável ou não. Não basta. E agora, o que eu vou ter que... Já que ela é contínua, qual seria um outro meio de eu descobrir se ela é derivável ou não? Pelo limite dela, limite da derivada. Tá? Então tá, ó. Então, a partir disso daqui, eu posso afirmar que f é contínua. F é contínua, mas não é isso que é contínua onde? Em x igual a 1, né? Em x igual a 1. Tá, mas é isso que ele queria saber? Não. O que ele queria saber é se ela era derivável x igual a 1. E agora? Vou ter que ir para o limite, que é a derivada, né? Vou fazer aqui nesse quadro. É nessa hora que bate desespero, né? Caramba, não foi, aí é contínua, e agora? Normalmente a gente ficava feliz quando era contínua, né? Mas agora, deu que é contínua, você não queria que desse que era contínua. Agora deu, e agora, professor? Vai ter que ir para o limite. Qual é o limite? É esse daqui, ó. Eu quero saber se a função é derivável x igual a 2, né? Então, eu vou calcular esse limite aqui, ó. F de x menos f de 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Não é esse limite, não é a derivada? Então, se esse limite existe, é um número real, é porque ele é derivável nesse ponto. Se não existir, é porque a função não é derivável nesse ponto. Só que tem um porém, né? Não é 2, gente, é 1, ó. É 1 que é a questão, pensei que era... 2 era a questão anterior. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 1. Ok. Tá, só que tem um problema. Em 1, ocorre uma transição. Para x maior ou igual a 1,
menor ou igual a 1, a função é um valor, para x maior que 1, ela é outro valor. E agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular os limites laterais. Então, vamos calcular primeiro, ó, pela direita. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a limite. Ora, vamos voltar. Acho que eu vou... Não, tá. Vamos voltar aqui. Ó. Essa aqui é a minha função. Essa aqui é a minha função. X tende a 1 pela direita. Então, x é maior ou menor que 1? X é maior ou menor? Maior. Então, vou usar de cima ou de baixo? A de baixo. Então, olha só. Preste muita atenção agora. Eu vou usar a de baixo. Então, vai ficar 2x menos 1 menos. Esse f de 1, eu vou usar de cima ou de baixo? É aqui que está a confusão de muita gente. É aqui que está a confusão de muita gente. Olha só. O x tende a 1 pela direita, certo? O x tende a 1 pela direita. Então, esse x aqui, ele é maior que 1. Porque ele tende a 1 pela direita. Ok. Mas esse cara aqui, ele não é x. Ele é o próprio 1. Não é verdade? Isso aqui não é f, isso aqui é f de 1. Olha, se eu digo que aqui é f de 1, o x é quanto aqui? O x é exatamente 1. Estão entendendo? Por isso que a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é calcular o f de 1. O f de 1, não interessa se eu estou vindo pela direita ou pela esquerda. Na hora que eu for calcular a derivada, o f de 1 vai ser 1. Tá? O que vai mudar é só o fx. Depende da tendência de x. Agora, o f1 é sempre 1, nesse caso aqui. Porque nesse caso aqui, o x é igual a 1. Então, não interessa se eu estou vindo pela direita, mas nesse caso aqui, o f de 1 é quando x é igual a 1. Então, eu vou usar a função de cima. Estão entendendo? É aqui que muita gente erra. Você tem que tomar muito cuidado. Então, esse f de 1 aqui é quando o x ele é exatamente 1. Então, eu uso a função, no caso, lá de cima, x ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado. E aqui sobre x menos 1. Ah, professor, mas se eu usasse a outra função, ia dar errado? Ia dar errado. Então, na derivada, esse f do número é quando x é o próprio número. Só esse f de x aqui que vai mudar, depende da tendência, se é pela direita ou pela esquerda. Mas esse cara aqui é quando x é igual ao próprio 1. Não esqueçam isso, tá? Beleza, então ficou assim, ó. Então, meu limite vai ser limite. Olha, aqui eu tenho menos 1, com menos 1 dá menos 2. Vai ficar 2x menos 2. Eu vou colocar o 2 em evidência, ó. Vai ficar 2 vezes x menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. Eu só fiz colocar o 2 em evidência, agora eu posso cortar esse com esse. E aí, quanto deu a minha derivada aqui? Ó? Deu 2. Só que essa aqui é como se fosse a minha derivada lateral, derivada pela direita. Agora, para a derivada existir mesmo nesse ponto, eu tenho que calcular pela esquerda. Se for igual a 2, pronto, a função é derivada nesse ponto. Se não for igual a 2, é porque ela não é derivada nesse ponto. Tá? Então, beleza. Então, ó, esse aqui é o limite pela direita, agora eu vou ter que calcular pela esquerda. Vai ficar limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, só que o x tendendo a 1 agora pela esquerda. Isso aqui vai ser igual ao limite. Se x tende a 1 pela esquerda, aí então x é menor que 1, então essa função aqui vai ser a x ao quadrado. Ó, só é aqui que muda, tá? Mas o f de 1 continua sendo o meu 1 ao quadrado, tá? Fica menos 1 ao quadrado, dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Tá? Beleza, e agora? Isso aqui vai dar limite. Isso aqui você já sabe, né? Vai ficar x mais 1 vezes x menos 1, dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Você corta esse com esse. Ó, se x tende a 1 pela esquerda, então aqui você... x tende a 1, né? Então vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, opa, eu calculei os limites laterais, no caso as derivadas laterais, e deu o mesmo valor. Então, é derivável nesse ponto, sim ou não? É. Se desse qualquer outro valor aqui, 3, 5, 10, 15, é porque não é derivável. Tá? Então, ó, qual é a minha resposta final para essa questão aqui? Ó? A minha resposta é que f é derivável em x igual a 1. Então, pronto.
Porque eu calculei os limites que é a derivada, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, e deu o mesmo valor. Então, ela é derivável nesse ponto x igual a 1. Estão gostando de calcular a derivada? Legal calcular a derivada, né? Pega o limite e joga aí. Muito bom. Tá, vamos continuar aqui. Tá, tem esse exemplo aí, só que eu vou deixar ele para casa. Vou deixar ele para casa. Porque eu quero dar um outro exemplo mais importante para vocês. Esse aí vai ficar para casa. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Mas, se quiserem anotar logo aí, ó. Essa função eu quero saber se ela é derivável em x igual a 1. Aí você tente fazer lá na sua casa. Você vai ter que usar a definição lá da derivada, calcular pelos limites. Só que mais interessante do que essa função aí é essa daqui, ó. F de x igual a módulo de x. Essa é mais interessante para a gente. Essa função aí, ela é contínua, vocês lembram? Ela é contínua, vocês lembram? Ela é contínua. Ela é contínua. Quem é essa função aqui modular? É essa daqui, ó. Ela é x se o teu x for maior ou igual a zero, e ela é menos x se o teu x for menor que zero. Ok? Essa é a tua função modular. A função modular nada mais é do que uma função condicionada. Não esqueçam isso. Tá, a gente já viu em aulas passadas que essa função ela é contínua em zero. É contínua, quer ver? Ó? Se eu pegar aqui o f de zero, quem é o meu f de zero? Ó, se x é zero, então aqui é o próprio x, né? Então vai ficar zero. Quem é o limite de f de x quando x tende a zero pela direita? Se x tende a zero pela direita é porque x é maior que zero. Então a função vai ser o x, né? Então isso aqui vai ser limite de x quando x tende a zero pela direita. Isso aqui vai dar zero. E se eu calcular o limite da minha função f de x quando x tende a zero pela esquerda, se é pela esquerda, então você vai usar a função menos x. Então vai ficar limite de menos x sobre x tendendo a zero pela esquerda, só que isso aqui também vai dar zero. Então, ó, o valor da função em zero é zero e os limites laterais conhecidos são iguais a zero. Então, o limite existe e é igual ao valor da função nesse ponto. Então, essa função aqui ela é contínua em x igual a zero. Isso a gente já viu, por isso que eu passei mais rápido. Então, ó, daqui, o que eu descubro? Que f é contínua em x igual a zero. A pergunta agora é, ela é derivável em x igual a zero? A função modular, é só assim, módulo de x, é derivável em x igual a zero? É isso que a gente vai descobrir agora. Ora, se é contínua, eu posso afirmar que ela é derivável? Sim ou não? Não posso afirmar. Não é só o fato de ser contínua. Se não fosse contínua, eu já poderia afirmar, então não é derivável. Mas ela é contínua, então não posso afirmar. Então vou ter que usar o limite, que é a minha derivada. Vou tentar fazer aqui já. Então, olha só. Então, eu vou calcular esse limite aqui, ó, limite de f de x menos f0 sobre x menos 0 quando x tende a zero. Só que em zero tem uma transição, né? Então, vou ter que calcular os laterais, pela direita e pela esquerda. Só que quanto é o f0 mesmo? f0 é zero, né? A gente já calculou ali. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Beleza. Então, isso aqui, ó, vai ser igual ao limite. Ora, se x tende a zero pela direita, então, a minha função, ó, é a de cima ou a de baixo? A de cima, porque x maior que zero. Então, vai ficar x sobre x quando x tende a zero pela direita. Aí você corta x com x, isso aqui vai dar 1. Só que quem é esse limite aqui? É a derivada da sua função, derivada lateral, né? Pela direita. Agora, vamos calcular a derivada pela esquerda. Ou seja, vamos calcular o limite de f de x menos f0 sobre x menos 0 quando x tende a zero pela esquerda. Isso aqui você já sabe que vai dar zero. Então, isso aqui vai ficar limite. Ora, se x tende a zero pela esquerda, essa função aqui, ela vai ser x ou menos x?
menos x, porque x é menor que zero. Então, aqui ó, vai ser menos x sobre o x daqui, quando x tende a zero pela esquerda. Aí você pode cortar esse x com esse x, só que isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1. Então, isso aqui ó, deu menos 1. Os limites laterais existem? Existem. Derivadas laterais existem? Existem, mas elas não são iguais. Então, a função é derivável nesse ponto? Sim ou não? Não. Eu calculei as derivadas laterais e deu diferente. Então, o que eu posso afirmar? Que f não é derivável em x igual a zero. Ok? Então, olha só. F não é derivável. Deixa eu apagar aqui. F não é derivável nesse ponto, ou seja, em x igual a zero. Ela é contínua, mas ela não é derivável. Vocês conseguem imaginar como é um gráfico de uma função onde em um ponto a função ela é contínua, mas ela não é derivável? Por que nesse ponto ela não é derivável? Vamos pensar. Vamos ver aqui o gráfico da minha função, né? Vou colocar aqui no GeoGebra. Então, olha só, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer aqui módulo de x. Olha só, essa é a minha função modular. O meu ponto zero é bem aqui, ó. Perceba, para essa reta aqui, quem é a minha reta tangente? É uma reta que é igualzinha a ela, né? Ó, quando você chega nesse ponto aqui, quem é a sua reta tangente? Quem é a reta tangente? Ah, professor, é uma horizontal aqui. Não. Sabe o que é o problema? Porque aqui em zero você tem o que a gente chama de bico. Né? Você tem um negócio assim, um negócio estranho. Então, quando você tem um bico, nesse bico você não consegue dizer como é a sua reta tangente. Por quê? Porque aquele limite justamente não existe. A gente acabou de calcular, a gente viu que os limites laterais não coincidem. Então, nesse ponto aqui, o limite não existe. O limite que é a derivada. Ou seja, ela não é derivada nesse ponto. Toda vez que graficamente você vê um bico, uma coisa assim acentuada, é porque você já sabe que nesse ponto a sua função ela não é derivável. Tá? Então, isso é uma forma de você descobrir graficamente. Então, por exemplo, ó, olha isso daqui. Olha esse gráfico aqui. Ela é derivável, essa função aqui é derivável nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui? Não, porque ela tem meio que um bico, né? E nesse ponto aqui ela é derivável? Também não, porque ela tem um bico. Nesse ponto aqui que tem um salto daqui para cá, ela é derivável? O que vocês acham? Não, mas por quê? Porque ela não é contínua. Se não é contínua, então não é derivável. Então, você pode, ou se você ver, se tem uma descontinuidade, então ela não é derivável naquele ponto. Ou então, se tem um bico, ela não é derivável naquele ponto. Tá? Isso graficamente falando. Ok, agora vamos para a parte mais, eu não vou dizer que é a mais legal, porque não é. Porque legal mesmo é calcular pela definição lá os limites. Então, infelizmente, né, nem tudo é só flores, né? Então agora a gente vai ter que ensinar a maneira mais rápida para vocês de calcular derivadas, que é pelas regras de derivação. Ou seja, professor, eu sempre vou ter que calcular a derivada usando o limite? A resposta é não. 99% das vezes que você for calcular a derivada, você não vai usar o limite. Você não vai usar o limite. 99%. Ah, professor, quer dizer que 1% eu vou ter que usar? Vai. Mesmo sabendo a regra? Mesmo sabendo a regra. Tá? Mas eu já vou discutir com isso com vocês daqui a pouco. Então, primeiro vamos aprender aqui as regras. Olha só. Primeira regra. A derivada da função potência. Se você tem uma função potência, ó, x elevado a r, r é um número real, então a derivada dela é, você pega o expoente de x, ele desce aqui para frente, ó, fica r, e o expoente final vai ficar r menos 1. Só isso. Isso é regra. Então, por exemplo, resolver um exemplo aqui com vocês. Deixa eu apagar esse lado aqui. Então, olha bem para essa regra aí que você vai usar bastante ela. Então, x elevado a uma potência r, a derivada disso daí vai ser r vezes x elevado a r menos 1. Então, por exemplo, se eu quero calcular a derivada de x à quinta, eu vou colocar assim, ó, vou colocar entre parênteses
e uma linha aqui em cima. Quer dizer que eu quero derivar o que está aqui dentro do parênteses. Tá bom? Então, como é que você deriva essa função? O expoente cai aqui para frente, então vai ficar 5x, e o novo expoente vai ser 5 menos 1. Ok? Ou seja, isso aqui vai ser 5x a quarta. Acabou. Né? Mas tá vendo? Isso não é divertido, porque a gente viu que a derivada disso daqui é isso daqui. Mas como foi que a gente descobriu? Usando aquele limite, né? Limite, aí tem que fazer a fatoração. Agora não tem mais graça, porque agora você cai o 5, subtrai 1 aqui, acabou a questão. Aí agora me diz, né? Pra quê? Acabou. Diversão acabou, não tem mais diversão. Só baixar aqui menos 1. Aí, por exemplo, ó, x elevado a 8. Derivado disso aqui vai ser quanto? Vai ser 8, né? O 8 cai. 8x elevado a 7. Vai ficar 8 menos 1. Que vai ficar 8 vezes x elevado a 7. Acabou. Isso é a derivada da função. Ó. Qual vocês preferiram? Limite ou regra? Alguns limites, né? Eu ouvi alguns limites. Enfim, isso agora ficou muito mais fácil vocês derivados. Você tem alguma pergunta? Você pode vir aqui no microfone, por favor? Sem vergonha, gente, por favor. É tão bom quando alguém vem no microfone, eu fico tão feliz. Ó, o colega de você vai fazer uma pergunta aqui. Aí você diz seu nome, o seu curso e a pergunta. Tá? Meu nome é Mariano, sou de engenharia elétrica. Eu queria saber como a gente faria isso daí numa derivada dupla ou tripla. Se dá para aplicar essa regra. Tá, para uma derivada dupla. No caso, duas linhas. Você quer saber, né? Tá, vamos lá, Mariano. Muito boa essa pergunta. É o seguinte, ó. Digamos que eu tenho uma função f de x que é igual a x ao cubo. Né? Primeira derivada dela. Quem vai ser a primeira derivada? A primeira derivada dela vai ser a derivada dessa função aqui. Você já sabe, o 3 cai e fica 3x ao quadrado. Quem vai ser a segunda derivada dela? Vai ser a derivada disso daqui. Então, quem seria? Então, f duas linhas vai ser... Eu ainda não ensinei essa regra para vocês, mas já estou adiantando para responder o Mariano. Toda vez que eu tenho uma constante vezes uma função, o que vai acontecer agora? Eu vou derivar essa função aqui, né? Que é 3x ao quadrado. Eu vou derivar isso daqui, para ter a segunda derivada. Toda vez que eu tenho a derivada de uma constante vezes uma função, a constante sai. Tá? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes a derivada só de x ao quadrado. E para x quadrado você aplica a regra. O 2 desce e aqui fica 2 menos 1. Tá? Então, ó, o f duas linhas vai ser 3 vezes 2. Só que 2 menos 1 é 1. Então não preciso colocar 1 aqui, fica só 2x mesmo. E a segunda derivada para essa função vai ser 6x. Entendeu? A terceira derivada deriva isso daqui. Aí conserva a constante, deriva só o x. Aí a quarta derivada deriva vai derivando. Quando você quiser, tá bom? Paulo Mariano, gente, por favor. Tá, vamos ver o pessoal das salas remotas, né? Que eu nunca mais falei com eles. Eu sei que eles devem estar com muita saudade. Olha, tem até uma pergunta, adivinhei, sem saber. Vamos lá, diga seu nome e o seu curso e a pergunta. Bom dia, meu nome é Marcos, sou de Engenharia de Telecomunicações. Bom dia, Marcos. Se eu tiver uma função dentro de uma função, como é que eu faria a derivada dela? Olha, esse pessoal hoje está querendo adiantar muito o assunto, né? Boa pergunta, Marcos. Se você tem uma função dentro de uma outra função, ou seja, se você tem uma função composta, como é que você vai derivar a função composta? Você vai ter que usar a regra da cadeia. Tá? Isso eu não vou adiantar muito agora, tá, gente? Porque isso realmente é um assunto para depois. Mas é bem simples, tá, Marcos? Eu vou fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, raiz quadrada... Não. Vou ter que misturar. Tá, aqui eu vou pular muito assunto, tá? Raiz quadrada do seno de x. Raiz quadrada do seno de x. Isso aqui é uma função composta. Ou seja, você tem a função seno dentro da função raiz quadrada. Eu quero derivar isso daqui. Eu vou usar o que a gente chama de regra da cadeia. Vocês vão aprender, não se preocupe, só que eu só estou respondendo a pergunta do nosso amigo. Então, ó, o que é a regra da cadeia? Eu vou ter que derivar a função que está mais externa, ou seja, quem é a função que está mais externa? É a raiz quadrada, né? Dentro dela está a função seno.
Aí qual é a derivada da raiz quadrada? É 1 sobre 2 raiz quadrada. Então vai ficar a derivada da função que está externa, que é 1 sobre 2 raiz quadrada de quem? Do seno. Aí, vezes a derivada do que está aqui dentro. Ou seja, vezes a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Então vai ficar cosseno. A derivada de tudo isso vai ficar cosseno dividido por 2 raiz do seno. Aí digamos que tivesse aqui x ao cubo ainda, ó, uma função dentro de outra função dentro de outra função. Aí aplica a regra da cadeia. Você ia ter que derivar de fora, que é a raiz quadrada, ia ficar 1 sobre 2 raiz quadrada, vezes a derivada do que está aqui no meio, que é a seno de x ao quadrado, ia ficar cosseno de x ao cubo, né? Ou x ao cubo. E no final você ia ter que multiplicar com a derivada de x ao cubo, que é 3x quadrado. E assim por diante. Tá? É assim que você faz. Quando você tem uma função composta, você vai ter que aplicar o que a gente chama de regra da cadeia. A regra da cadeia não vai cair nessa avaliação agora, porque nós não vamos ter tempo de vê-lo. Mas nas próximas vai cair. Entendeu, Marcos? Cadê o Marcos? Entendeu, Marcos? Tudo bem? Tá, então palmas para o Marcos, gente, por favor. Muito boa. Isso é bom, quando vocês se adiantam na matéria, eu gosto disso, porque assim, o aluno ele tem a curiosidade de uma coisa que ele já vai enxergar, a gente vai ver só depois. Então, é como se ele já quisesse enxergar o que vem adiante, entendeu? Isso é muito bom. Isso, digamos, estimula o aluno a estudar, para saber o que vai vir depois. Mas vamos para as outras salas, né? De repente eu acho uma outra pergunta lá sem querer. Cadê o pessoal da sala 13? E aí, pessoal, tudo bem? Estão gostando de derivada? Gostaram mais do limite ou da regra? Ó, tem nenhum. Tem que falar aqui. Nenhum. Tudo bem, mas com o tempo vocês vão gostar, eu garanto para vocês. Até porque derivada, eu acho, eu não sei se qual é mais divertido, derivada ou integral. Acho que integral chega até a ser mais divertido. Tá, próxima sala. Ó, mais ou menos. Ó. E o pessoal da sala 16 agora, tudo bem, gente? Vocês gostaram mais de qual? Da regra ou do limite? Ó, ele mandou coração para as duas, gostou das duas, né? Mas calma, que na prova vai ser só coração, não vai ter choro. Não se preocupe com isso. Então tá, vamos voltar para cá. Isso aqui é só para vocês não dizerem que eu não esqueci de vocês, tá? Eu nunca esqueço de vocês, não se preocupem. Vocês estão no meu coração também, cada um de vocês. Até na hora de corrigir a prova também, saibam que eu estou preocupado com vocês. Então é isso, vamos voltar para cá. Agora que a gente sabe as regras, a gente vai só aplicando regra. Só que só tem um porém, tá? Você não vai poder sair aplicando regra em todo caso. Eu falei, em 99% dos casos você usa a regra, né? Em 1% você não vai usar. Qual é esse 1%? Tá aqui, ó. Você não pode usar simplesmente a regra quando você tem uma função condicionada. Por exemplo, eu quero calcular, eu peço para você, calcule a derivada para mim em x igual a 0. Você não pode chegar e aplicar a regra aqui. Por quê? Você só pode aplicar a regra quando você já sabe que naquele ponto a função é derivável. Tipo, por exemplo, função polinomial. Função polinomial ela é derivável em todos os pontos. Então você já pode aplicar a regra nela à vontade. Agora, se você tem uma função que em um ponto você não sabe se ela é derivável ou não, você está em dúvida, então você não pode aplicar a regra nela. Você só aplica regras em pontos que você tem certeza que a função é derivável lá. Se não for, vai ter que ser o limite. Então, normalmente, funções condicionadas, quando você tem uma função condicionada e eu peço para você calcular a derivada naquele ponto onde tem uma transição, você vai ter que ir lá para o limite. Você não vai poder aplicar a regra porque você não sabe se naquele ponto é derivável ou não. Está entendendo? Então, por isso. Então, por isso que eu digo, saibam os dois métodos, tanto pela regra quanto pelo limite. Porque vai ter vezes que você vai ter que usar pelo limite. Então, você perguntar, é derivável em um ponto em que você tem uma transição? Não tem jeito, você vai ter que usar o limite. Não adianta derivar, professor, mas eu derivei de um lado, derivei a função de cima, derivei a função de baixo, deu o mesmo valor. Então, é derivável? Não, não necessariamente. Você pode ter funções que não são deriváveis naquele ponto, mas se você fosse aplicar a regra, digamos, de forma irresponsável, ia dar o valor igual, mas ela não é derivável naquele ponto. Por isso que eu digo, você só pode aplicar a regra se for, você já sabe que é derivável. Se não é, vai ter que usar o limite. Senão você pode ter muito risco de errar. Tá? Então é isso. Vamos ver aqui outras regras, mas antes, agora a gente pode resolver vários exercícios, né? Ó, esses daí. X a sétima a gente não vai resolver, né? Você já sabe de cabeça. Qual é a derivada de x a sétima?
7x à sexta. Ó, vamos derivar esses outros aí. 1 sobre x ao cubo, raiz quinta de x. Tá, mas primeiro, bora derivar isso daqui, ó. Derivada de x. Qual é a derivada de x? É 1. Por que a derivada de x é 1? Ora, o expoente aqui é 1, né? Então aqui o 1 desce, e aqui vai ficar x elevado a 1 menos 1. Vai ficar x elevado a 0. Só que x elevado a 0 é 1. Então isso aqui é 1. Então, ó, derivada de x é 1. Não esqueça. Tá, derivada de 1 sobre x ao cubo agora, que é o que está aí. E agora? Agora fica fácil. Ó, esse x ao cubo, você pode jogar o x aqui para cima, né? Só que o sinal trocado. Então, você vai ter derivada de x elevado a menos 3. Não esquece que essa regra vale para uma potência aqui, ó, para um expoente real. Não importa se é negativo, se é positivo, se é π, se é o número de Euler, você pode usar. Então, ó, agora que você sabe que o expoente é menos 3, aplica a regra. Então, desce o menos 3, vai ficar menos 3, vezes x elevado a menos 3, menos 1. Só que isso aqui é menos 3 vezes x elevado a menos 4. Você pode deixar assim se você quiser, mas também você pode pegar esse x e jogar para o expoente com o sinal positivo, né? Então, isso aqui vai ficar menos 3 sobre x elevado a 4. Está aqui. Então, perceba, você só muda alguma coisinha e aplica a regra da potência, né? Outra, raiz sétima, né? Raiz sétima... Não, eu vou fazer a raiz quadrada, porque ela é mais clássica. A raiz sétima mesmo você pode fazer em casa. Raiz quadrada. O que é a raiz quadrada de x? Se fosse transformar x elevado a uma potência, vai ficar x elevado a quanto? A meio. Vai ficar 1 sobre 2. Elevado já. X elevado a meio, né? Eu quero tirar a derivada disso. Aplica a regra da potência. Pega esse meio, joga aqui para frente. Vai ficar meio vezes x elevado a meio menos 1. Tá? Quanto é meio menos 1? Quanto é meio menos 1? É menos meio. Então, vai ficar x elevado a menos meio. Você já poderia deixar assim, mas não fica muito elegante, né? Então, vamos deixar mais elegante essa resposta. Então, esse x, ó, passa para baixo, só que com o expoente positivo. Vai ficar 1 sobre 2, x elevado a meio positivo. Só que x elevado a meio é raiz quadrada. Então, isso aqui é 1 sobre 2, raiz quadrada de x. Ok? É isso. Então, ó, essas outras aqui você pode fazer em casa. Por exemplo, isso aqui, ó, é x elevado a 1 sobre 5. 1 sobre 5 desce, 1 sobre 5 menos 1, é menos 4 sobre 5. Né? Então, você não tem nenhuma dificuldade. Essa daqui, ó, x elevado a 3 sobre 7. 3 sobre 7 desce, fica x elevado a 3 sobre 7 menos 1, que é menos 4 sobre 7. Aí você joga para baixo com o expoente positivo, coloca na forma de raiz, mas não tem muita dificuldade. Tá, vamos ver outras, né? Para facilitar muito a nossa vida aí, ó. A derivada da função seno é cosseno. A derivada da função cosseno é menos seno. Não esqueça, derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Vamos demonstrar pelo menos a do seno. Mostrar para vocês que a derivada do seno é o cosseno. Então, para eu mostrar isso daí, eu vou ter que usar uma identidade trigonométrica. A identidade trigonométrica que eu vou usar é essa daqui, ó. Quando você tem seno de A menos seno de B, isso aqui é igual a meio seno de A menos B sobre 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2. Ah, professor, eu sabia disso. Você tinha que saber essa identidade. Agora a gente vai mostrar, usando essa identidade, a gente vai conseguir mostrar que a derivada do seno é o cosseno. Então, vamos lá. Ó, eu quero calcular a derivada do seno. Como é que eu calculo? Vou usar o limite. Então, vai ficar limite de, colocar assim, ó, seno de t menos seno de x sobre t menos x quando t tende a x. Tá? Então, calcular a derivada é calcular esse limite daí. Ok?
Ó, então agora eu vou aplicar essa identidade que está aqui em cima. Então esse aqui vai ficar limite de meio. Eu não lembro se é meio ou se é 2, mas acho que é 2. Nem eu lembro de. Acho que é 2 aqui. Tá. Pronto. É 2 mesmo que eu vou ter que inverter? Tá. Tá, só ajeitar a identidade que a gente vai usar essa identidade aqui. Então vai ficar 2 vezes seno de x menos t sobre 2 cosseno de x mais t sobre 2. Então vai ficar seno de t menos x sobre 2 cosseno de t mais x sobre 2. Tudo isso dividido por t menos x quando t tende a x. E agora, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou pegar esse 2 e jogar para cá. Quando eu jogo ele para cá, ele fica dividindo esse cara aqui, t menos x. Eu vou separar isso aqui também já em 2 limites. Né? Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual ao limite de seno de t menos x sobre 2 dividido por t menos x sobre 2 quando t tende a x vezes o limite do cosseno de t mais x sobre 2 quando t tende a x. Então, ó, isso aqui é uma multiplicação, né? Eu separei o cosseno para cá e coloquei em outro limite. Deixei só o limite isso daqui também. Esse 2 joguei para cá dividindo. Então, obtive isso daqui. Agora, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de u, que é o mesmo que está aqui embaixo, ó, u. Então, isso aqui vai ser igual ao limite do seno de u sobre u. Olha lá, eu chamei u disso daqui, né? Se t tende a x, o u vai tender a quanto? A 0. Se t tende a g, que vai ficar x menos x, que é 0. Então, meu u vai tender a 0. U tende a 0. E esse cara aqui, ó, posso ir direto, né? Quando t tende a x, aqui vai ficar x mais x, que é 2x, sobre 2, vai ficar x. Então, vai ficar vezes cosseno de x. Só que quem é esse cara aqui? É o fundamental. Quanto ele vale? Vale 1. Tá vendo? O fundamental ele é tão importante que ele até me ajuda a descobrir a derivada do seno e do cosseno. Então, ó, eu descubro, na verdade, que a derivada do cosseno só sobrou, ou a derivada do seno é o cosseno. Deu para entender, gente? Tá? Para mostrar a derivada do cosseno, você vai usar a identidade que é para o cosseno. Só que aqui, para o cosseno, aqui é seno e aqui é seno. E aqui é um menos, se eu não me engano. Aí você usa essa identidade e mostra que a derivada do cosseno é o menos seno, né? Usando também a identidade, o limite fundamental aí. Tá, mas na prova vocês não vão precisar demonstrar isso daí. Na prova você já sabe. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Ó, não vai se confundir com esse menos aí, tá? Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Então, vamos lá. Oi? Uma pergunta? Pode vir aqui, Carlos, por favor. Carlos de Telecom, né? Ou computação, Telecom, né? Tá, fala aí, Carlos, teu nome, teu curso. Bom dia, meu nome é Carlos, de Engenharia de Telecomunicações. Eu queria saber se essa propriedade serve para o seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Carlos, boa pergunta. Eu não vou saber responder agora. Porque é porque essas identidades nem eu gravo, entendeu? Às vezes eu tenho que lembrar, essa aqui é uma identidade, eu vou pesquiso lá e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu não vou te responder agora porque realmente eu não sei de cabeça, entendeu? Mas eu vou pesquisar. A próxima aula que eu der, aí eu te falo. Se eu lembrar também. Se eu não lembrar, tu pode me lembrar. Professor, o senhor não me respondeu. Aí eu te respondo, tá bom? Obrigado. Mas obrigado pela pergunta, Carlos. Palmas para o Carlos, por favor. Inclusive, a pergunta do Carlos foi uma excelente pergunta, tá? Então, isso até me ajuda também a pesquisar, a entender e a buscar cada vez mais essas coisas aí. Até para ajudar vocês também. Beleza. Vamos só, ó, mais 2 proposições aqui. A gente já está terminando, tá, gente? A gente só vai ver algumas últimas regras muito importantes para a prova. E aí, opa, mais uma pergunta. Você pode vir aqui, por favor. Por favor, por gentileza. Tá, nós vamos ter mais uma pergunta. Aí você fala seu nome, seu curso e a pergunta. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui uma outra derivada.
Pode falar. Meu nome é Luíse, sou de Engenharia Química. Eu queria, só uma dúvida. Se quando você está multiplicando um t tendendo a x e um tendendo a zero, na prova, Rapidinho. Você pode só aproximar um pouquinho do microfone? é que você multiplicou um limite de t tendendo a x e outro vezes o outro limite de u tendendo a zero. Na Isso. prova, a gente precisa colocar todas as multiplicações tendendo o u a zero, ou pode fazer com essas... Não sei se Você está deu falando pra assim, entender. por exemplo, na prova você pode... Porque aqui eu coloquei 2 limites, né? Aqui. Eu coloquei 2 limites, só que aqui eu mudei de um, só que do outro eu permaneci. Você pode fazer isso na Pode prova. fazer isso na Pode prova. fazer isso na prova, não tem problema. Porque ó, quando você faz mudança de variável, no fundo o limite não muda. Né? Se o limite existe, ele vai dar o mesmo resultado. Você só fez mudar a variável. Tanto que a derivada, lembra que a derivada tem 2 limites diferentes, só que são os mesmos limites, porque eu só mudei a variável. Então não tem problema. Você pode separar em 2 limites e só em um deles você aplicar a mudança de variável. Lógico, só que você não pode errar a mudança de variável. Tem que estar tudo certinho lá. E aí não tem nenhum problema. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Palmas para ela, gente, por favor. Muito bem, olha, eu estou gostando que hoje está tendo muita pergunta. A gente sempre tem que ser assim. Eu não sei se é porque está chegando a prova, né? Ah, professor, está chegando a prova, quero fazer muita pergunta. Mas é isso mesmo. Aí, mas continue sempre assim. Sim, vamos só agora demonstrar. A gente só vai demonstrar mais uma coisa e agora a gente vai ver todas as outras regras que nos interessam. Então, ó, eu quero mostrar que a derivada do e elevado a x é e elevado a x. Olha que interessante. A derivada do e elevado a x é ele mesmo, é a própria função. Como é que eu vou fazer isso daí? Vou aplicar o limite. Então, ó, eu vou aplicar esse limite aqui. Limite do f de x mais h. Eu não vou escrever para a gente não economizar um tempo aqui. Aí vai ficar e elevado a x mais h menos e elevado a x sobre h, quando o meu h tende a zero. Esse aqui é o outro limite da derivada lá, que é também a derivada. Então, aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui é o limite. Aqui eu posso escrever e elevado a x, e elevado a h, menos e elevado a x sobre h, quando h tende a zero. Aí eu vou colocar o e elevado a x em evidência. Então, aqui vai ficar, vou escrever aqui embaixo, limite do e elevado a x vezes e elevado a h menos 1 dividido por h, quando h tende a zero. A gente viu, na aula do limite fundamental, acho que foi o professor Marcel que viu com vocês, que isso daqui, ó, deixa eu só colocar aqui, isso daqui, e elevado a h menos 1 sobre h, isso aqui tende para 1. Isso você usa o limite fundamental lá, exponencial. Tá? A gente não vai demonstrar de novo, acho que foi o professor Marcel que fez isso com vocês. Então, isso daqui ó, tende para 1. Então, perceba que, tanto na função seno quanto na função agora do e elevado a x, eu usei limites fundamentais. Então, isso aqui tende a 1, só sobra isso daqui, o e elevado a x. Tá? Então, pronto. Derivada do e elevado a x, e elevado a x. Pode usar isso à vontade na sua prova. A derivada do ln de x, ó, do log natural de x, é 1 sobre x. Tá? Não esqueça isso daqui. E para encerrar, as últimas regras que a gente vai ver agora são 2. Que são bem simples também, mas que vai ajudar e muito vocês. Então, quais são as regras? Primeira, derivada da soma. Olha lá, não vão esquecer isso aqui. Derivada da soma. Se você tem duas funções que são deriváveis, então a derivada da soma delas, por exemplo, eu quero derivar f de x mais g de x. A derivada disso daqui vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Pronto, só isso. Você vai derivar uma soma, você vai derivar a primeira e somar com a segunda, a derivada da segunda. Né? Se aqui tivesse 3 funções, você ia derivar a primeira, somar com a derivada da segunda, somar com a derivada da terceira. Se aqui fosse menos, aqui ia ser menos também. Ok? Beleza. Outra. Só mais duas. É só mais essa daqui agora. Derivada de c vezes f. C é uma constante, f é uma função. Esse eu já até falei, né? Então, por exemplo, se você tem uma função que é derivável
Então, a derivada, quando você pega aqui, ó, por exemplo, uma constante f vezes uma função, ou uma constante c vezes uma função f, né? Isso aqui é constante. Deixa eu colocar aqui f de x. A derivada disso daqui vai ser, a constante sai da sua derivada, vai ficar constante vezes a derivada só do f. Ou seja, vai ficar constante vezes f' de x. Tá? Só isso. Então, a de cima e a de baixo são regras que vocês vão precisar e que vão ajudar vocês bastante para a prova. Tá? Bom, então agora eu só vou resolver alguns exemplos com vocês para a gente encerrar a aula, usando essas regras que eu acabei de ensinar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Bom, perceba que agora que você sabe todas essas regras, a sua vida melhorou bastante, né? Questão assim de cálculo. Então, você não vai mais ter tanto trabalho assim, depende da questão, claro. Mas, na maioria das questões, você pode simplesmente derivar usando essas regras aí. Então, vamos ver aqui só alguns exemplos. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. O A. Se você tem f de x igual x à quinta menos 2x ao quadrado mais seno de x. Vamos lá. Se você tem uma função dessa, ó, x à quinta menos 2x ao quadrado mais seno de x, eu quero a derivada dela. O que você vai fazer? A derivada dela vai ser a derivada de cada uma delas, né? Então, vai ser a derivada de x à quinta menos a derivada de 2x ao quadrado mais a derivada do seno. Agora é só aplicar as regras que você já conhece. Então, por exemplo, qual é a derivada de x à quinta? 5x à quarta. Né? Esse 5 desce, e aqui vai ficar x elevado a 5 menos 1, que é 4. Aqui, ó, esse 2 é constante, ele sai. Vai ficar menos 2, a derivada só do x ao quadrado. E aqui, qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar cosseno de x. Então, pronto, agora só falta derivar isso daqui, né? Claro, você também podia fazer direto, não tinha problema. Tá, vamos derivar isso daqui. Então, a derivada, ó, a forma final vai ficar assim. Vai ficar 5x à quarta. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x, né? Então, 2x tem esse 2 aqui na frente, então vai ficar menos 4x. Menos 4x mais cosseno de x. Acabou. Deu para entender? Simples, né? Vamos fazer a segunda derivada dessa mesma questão. Segunda derivada. Ah, pessoal, agora que eu sei a regra, agora ficou fácil. Pois é, a regra está justamente para isso mesmo, né? Mas não esqueçam o limite também. Então, ó, a derivada segunda nada mais é do que a derivada da primeira, né? O que você está fazendo aqui? Você está derivando a primeira derivada. Quem é a primeira derivada? 5x à quarta menos 4x mais cosseno. Então, aqui, ó, a derivada segunda, você vai derivar esse daqui, menos a derivada desse, mais a derivada desse. Então, vai ficar a derivada de 5x à quarta, menos derivada de 4x, mais derivada do cosseno de x. Ok? Beleza, agora é só aplicar a regra. Isso aqui vai ser igual. Olha, isso aqui é constante. Isso aqui sai, você conserva a constante e multiplica com a derivada de x à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Então, vai ficar 5 vezes 4x ao cubo. Aqui, ó, constante sai, vai ficar menos 4. Qual é a derivada de x? 1. Então, vai ficar menos 4 vezes 1. E aqui, qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar menos seno de x. Tá? Agora é só multiplicar. Então, ó, a segunda derivada vai ser 5 vezes 4, vai ficar 20. Vai ficar 20x ao cubo. Aqui é com 1, né? Vai ficar só menos 4. E aqui, menos seno de x. Aí, pronto, gente. Na prova de vocês, óbvio que você só vai cair funções que a gente viu aqui. São as funções de potência, funções condicionadas, obviamente, né? Funções trigonométricas. Ah, rapidinho, tem uma pergunta aqui na 16. Vamos lá para a sala 16.
Opa, diga seu nome, seu curso e a pergunta. Meu nome é Roberto, faço engenharia química. Eu queria saber, tipo, quando a derivada de cosseno muda para seno, e quando é de tangente? Eu não entendi, desculpa. A derivada do cosseno, lá no caso que você fez na questão, Aham. transforma para seno, no caso, né? Isso, para menos seno. Pois é. E quando, no caso, é de tangente? A derivada da tangente? É. Tá, a derivada da tangente a gente não vai ver ainda, tá? Mas a derivada da tangente você tem que jogar no limite e a derivada da tangente ia ser secante ao quadrado. Essa que é a derivada da tangente, tá? A gente vai ver a derivada da tangente quando a gente vê regra de divisão, derivada de uma divisão. Porque, por exemplo, a derivada da tangente, o que é a tangente? É seno sobre cosseno. Aí a gente vai ver nas aulas depois da prova, né? Que quando você tem um quociente, a derivada disso é a derivada do primeiro, ou seja, a derivada do seno, vai ficar a derivada do seno, vezes o segundo, que é o cosseno, menos o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, do denominador, tudo isso aqui dividido pelo denominador ao quadrado, ou seja, o cosseno ao quadrado, né? Isso seria a derivada da tangente. Aí você ia derivar o seno aqui. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então aqui ia ficar cosseno ao quadrado. Aí aqui ia ficar, qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno com menos seno vai ficar mais seno ao quadrado. Dividido pelo cosseno ao quadrado. Só que, quanto é isso aqui? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. É 1, na identidade fundamental. Então isso aqui vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado, só que 1 sobre cosseno, na verdade, é secante ao quadrado. Então, é assim que a gente vai achar da tangente, só que assim, a gente não vai usar a definição do limite, mas a gente vai usar a regra do quociente. Aí a derivada da tangente vai ser secante ao quadrado, só que isso também não vai cair na prova de vocês. Mas deu para entender? Deu. Tudo bem? Tá bom, então palmas para ele, por favor. Tá, então, como eu estava falando, na prova de vocês vai cair só as funções que a gente viu aqui. Então, derivada do seno, do cosseno, e elevado a x, log natural de x, derivada de uma potência, de um polinômio, já que é a soma, né? Soma ou subtração. É isso. Não vai cair da tangente, porque envolve a regra do quociente. Não vai cair seno hiperbólico nem cosseno hiperbólico, só que a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, e do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, só que não vai cair também, pelo menos nessa prova, não vai cair a derivada deles. Obrigado, gente, até a próxima.